Olá, amigos do Jornal Candeia, estamos na Santa Casa hoje para falar com o Dr. Patrício. Dr. Patrício, que é o gestor clínico aqui da Santa Casa. Só para entender, Santa Casa tem um gestor geral e tem outros 3 gestores, né? A parte financeira, a parte administrativa e também a parte clínica, que é o Dr. Patrício que cuida. Você vai conversar um pouquinho com ele a respeito desse e de outros assuntos. Dr. Patrício, primeiramente, muito obrigado por receber a reportagem do Jornal Candeia, né? Eu queria que o senhor falasse primeiramente, assim, um breve histórico do senhor e como que o senhor veio, entre aspas, assim, parar em Bariri nessa transição de governo. Meus cumprimentos a todos. Eu trabalho, até pouco tempo, trabalhava em São Paulo, né? 23 anos prestando serviço nas cidades próximas a São Paulo, e através de um convite do Dr. Juan, um colega, professor da faculdade da Unesp de Botucatu, a gente já se conhece há um tempo, essas andanças da nossa vida médica aí, e ele fez um convite para que nós viéssemos para Bariri em função de uma mudança da Santa Casa, de uma nova Santa Casa. Proposta essa feita pela administração atual. Administração, o gestor público, né, no caso o prefeito Abelardo, e o Dr. Moser, que é o gestor da Santa Casa, que é o gestor geral da Santa Casa. E queria que o senhor falasse a respeito de como que surgiu assim a conversa com a administração pública, né, por ser até interventor aqui da Santa Casa, para que o senhor assumisse esse cargo de gestor clínico. Na realidade foi o Dr. Juan. O Dr. Juan fez todos os contatos aí com o prefeito Abelardo e com o Dr. Moser a respeito da mudança, da dinâmica da Santa Casa. Foi colocado todas as questões, os questionamentos públicos, né, do Ministério Público, os questionamentos da parte administrativa, a questão da intervenção. E em contato comigo, o Dr. Juan falou: olha, tem uma Santa Casa lá, eu precisava da sua ajuda. Ele tem uma proposta na parte de cirurgias, né? E ele pediu para que nós viéssemos para também auxiliar nessa questão da parte clínica, né? Dos médicos da clínica médica e da parte administrativa médica do hospital, né? Diferente de outras partes, né? Parte administrativa, a parte da gestão médica, né? Foi isso essa proposta que foi feita para nós. Doutor Patrício, a gente normalmente conhece o cargo de diretor clínico, né, que é escolhido entre os próprios médicos. Tem muita diferença do diretor clínico para o gestor, no caso do senhor? Na realidade, assim, existe assim, o diretor clínico e o diretor técnico. Então, existem esses 2 cargos, né? O diretor clínico é um cargo eletivo do corpo clínico, informado ao Conselho Regional de Medicina. E o diretor técnico é um cargo de indicação. Indicação, vamos imaginar, se tem aqui uma provedoria, o provedor indica o diretor técnico. Se tem uma intervenção, o diretor técnico. Então, quer dizer, se tem lá, vamos supor, o prefeito, que através dessa intervenção, diretor técnico, ele que institui o diretor técnico. Ou o gestor administrativo também, né? No caso do Dr. Moser. Quer dizer, a Santa Casa, por si só, pelo que vinha passando, aí, o senhor, imagino que, lógico, tenha tido par do conhecimento, e ainda veio com essa pandemia toda. Então, quais sim os desafios até o momento e como superá-los? Essa questão de dar um bom atendimento médico. Primeiro, essa questão da pandemia é uma questão nova. O Dr. Juan já tinha falado comigo, e o Dr. Daniel também, que é da equipe de cirurgia, né? Ele tinha falado a respeito do enfrentamento ao Covid, do desafio de uma cidade menor. Nós praticávamos medicina numa cidade, em grandes centros, né? E esse desafio a respeito do Covid, nós chegamos aqui para reorganizar e, de repente, estruturar ou reestruturar uma série de situações, mas nos deparamos aí com um número significativo de doentes acometidos por esse Covid. É lógico que houve uma mudança de estratégia, uma mudança para que tivesse um atendimento específico para a Covid, junto com os atendimentos clínicos, e lógico, associada às outras partes, que a Santa Casa precisava continuar andando.
Principalmente o doente precisava de assistência, o doente da parte cirúrgica, o doente da parte obstétrica, o doente da parte pediátrica, o doente que necessitava de um anestesista no caso de uma cirurgia, e assim por diante, né? Então, e também da ortopedia, quer dizer, nós tivemos que separar essas outras especialidades e nos depararmos com o Covid, né? Que é uma doença nova, e uma doença que atinge aí uma série de órgãos, né? E nós tínhamos que bolar uma estratégia para o atendimento e internações desses pacientes, como também medidas mais invasivas, né, a esses pacientes. Doutor Patrício, é lógico que se a pessoa chega com um problema do coração, um problema renal, alguma coisa, já existe todo um protocolo médico a ser seguido. No caso da Covid, o que a Santa Casa de Bariri está adotando no momento? Eu não vou perguntar do ano passado, porque o senhor não estava aqui. O que está sendo adotado no atual momento em termos aí de medicamentos, de procedimentos também, para tentar que esse paciente tenha assim, sucesso no tratamento? Bom, a primeira coisa, eu sempre falo, né, nós temos que ter, já existia exames laboratoriais, já existia um raio-x, já existia, mas nós tivemos que reorganizar e nos adaptar diante do número de pacientes. Então, nós tivemos que adotar uma nova realidade, não só na admissão desse paciente, momentos de internação, como também, né, na atuação, né, não somente na enfermaria, que o paciente era internado, como também na unidade de terapia intensiva. Então, assim, ocorreram algumas mudanças relacionadas à questão de medicamentos, em função do número de pacientes e das comorbidades. Antes nós tínhamos aí um investimento X, né, em medicamentos. Hoje o investimento vai para 10, 20X, né? Quer dizer, houve uma mudança muito grande. E é lógico que também, associado a isso, nós tínhamos que mudar a dinâmica na questão emergencial, no pronto atendimento. Foi realizado assim, os equipamentos que nós tínhamos disponíveis para disponibilizar no pronto-socorro, né, uma sala de emergência já equipada, para depois subir esse paciente para um UTI se necessitasse. Né? Então, quer dizer, e além disso, é lógico, a mudança da logística, né, em termos assim das enfermarias, carrinhos de parada, a questão dos equipamentos que necessitava, cilindros de oxigênio mais próximo para a gente poder estar atuando, né? Além dos bicos que já existem, né, fixos na parede, né? Então, nós tínhamos que, às vezes, também transportar um paciente, né? E entre outras coisas, né? Essa é a mudança. E, assim, mudança que mais chama atenção é a questão da presença. Nós instituímos um médico emergencista. Qual é o papel desse médico emergencista? É um médico que dá suporte 24 horas presencial. 24 horas presencial. Logicamente, tem mais de um médico que faz isso, né? Na realidade, assim, nós temos assim, uma equipe. Este médico emergencial ele dá suporte na UTI, dá suporte na enfermaria em situações extremas e dá suporte no pronto-socorro em situações extremas. Hoje nós temos o Dr. Jesus, que está conosco, prestando esse serviço, ele é anestesista, o Dr. Galo está conosco e a doutora Adriana, né? Nós temos assim, uma divisão de médicos para poder estar atuando no momento com esse médico emergencista, né? É lógico que a intenção nossa é contratar mais colegas, né? Convidar mais colegas para participar conosco, até para a questão de troca de informações, troca de ideias, em termos assim até de condutas, né? Imagina o seguinte, nós adotamos um protocolo de tratamento da cidade de Porto Feliz, onde nós atuamos, e lógico que isso fica aberto para outros colegas. Vocês estão utilizando aqui esse tratamento? Perfeito. É o tratamento precoce que se diz ou não? Da parte emergencial, mas ontem até nós tivemos uma reunião com os médicos da cidade, com os médicos das cidades vizinhas que atuam não somente lá, como às vezes aqui, para a definição de um protocolo único de tratamento inicial,
que é muito importante, né? Tem surtido bastante resultado em outros lugares. E ontem foi decidido aqui, nesta mesma sala, que nós instituiríamos um tratamento inicial, não é um tratamento naquela fase, né? Aquela fase de 0 a 5 dias, que o paciente ainda tem lá sintomas leves, não tem aquele sintoma respiratório que começa a partir do 5º dia. Né? A parte pulmonar vai do 5º até o 15º dia. Então, a intenção nossa é uma estratégia, né, para que institua esse tratamento. Seria uma receita de bolo? Nunca se sabe. O que dá certo para um paciente, de repente, não dá certo para outro paciente. Mas, pelo menos, nós temos todos vão praticar a mesma conduta. E houve consenso nisso, doutor Patrício? Com certeza, houve consenso, todos os colegas foram super receptivos, né? Inclusive, até estendo isso aí, o doutor Galo tem já feito isso na usina, ele trabalha na usina e ele foi muito feliz nas colocações dele. A doutora Adriana também, ela já pratica esse ato no consultório. A doutora Maraísa, que com muita propriedade faz aqui em Itaju, e com um número, né, significativo em termos assim de resolutividade, menos internações. Então, quer dizer, é um tratamento que surte resultado. Agora, é lógico que sempre vai haver algumas discordâncias de algum colega, né? Então, mas nesse momento é o que nós temos para agora. Nós temos que mudar essa questão de só internação. Nós precisamos evitar com que esse vírus ele entre no nosso organismo e, ele fique solto no nosso organismo, e evitar isso aí. Então, nós temos que impedir. Existem medicações que são justamente para isso. Não que vai falar assim, vai combater o Covid, que é diferente, né? O pessoal tem que lembrar, coronavírus é um vírus que ele vem, entra no organismo. Quando ele se instala, ele provoca uma doença, que é o Covid-19. E essa doença tem uma série de repercussões no pulmão, repercussão no rim, repercussão no coração, repercussão no cérebro. Então, quer dizer, nós temos que evitar, digamos assim, inibir esse vírus, que ele fique atuante no nosso organismo, lá, ele fique livre e ele goste das nossas células. Porque conforme ele vai comprometendo esses órgãos todos que o senhor falou, todos os órgãos vitais, pode ter sérios problemas para o paciente, né, doutor Patrício? Com certeza. Hoje nós temos assim uma grande preocupação com as sequelas. Aqueles pacientes que sobrevivem, a maioria deles tem sequelas. Essa sequela pode estar associada a riscos de infarto, risco de acidente vascular cerebral, no caso derrame, que é conhecido, risco de insuficiência renal. Então, quer dizer, entre outras coisas, né? Hoje até tem estudos aí, mais de 650 trabalhos a respeito disso aí. Eu acredito que o Covid vai acabar se transformando até numa residência médica, uma especialidade só de tratamento, não só do Covid, como de pós-Covid. Tamanha a complexidade. Doutor Patrício, essa questão que o senhor colocou dos médicos, o senhor citou 3 médicos aí, né, que estavam já atuando aqui na Santa Casa, principalmente na parte hospitalar, e que continuam. Foi superada essa questão? A gente sabe que tem procedimento do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal também, por conta da questão de compatibilidade de horário. Isso foi superado ou ainda tem alguns ajustes a serem feitos? Olha, no momento, os colegas que eu citei, é um assunto que eles estão prestando serviço num período que eles não prestam serviço em outros lugares. Então, nós fizemos um arranjo para que eles, esse horário, qual é o melhor horário para o senhor? Vamos imaginar, das 19 às 7 horas. O senhor pode, não tem vínculo em outro lugar? Perfeito. Então, quer dizer, os colegas citados aí, eles estão, assim, de uma certa forma, de uma certa presencial, sem estar em outro lugar, né? Então, quer dizer, isso aí foi superado, né? E assim, essa questão do foco que foi dado até pela administração pública é ter médico presencial aqui o maior tempo possível. Exatamente, né? Então, é isso que a administração atual, o administrador atual, o prefeito atual, ele, em função dessa questão da promotoria pública que tem cobrado, presença de médico e não incompatibilidade de horário com outros locais, isso aí foi uma das situações que foi colocada para que fizesse uma organização e para que isso não ocorresse entre
médico aqui, um médico em outro local, vamos imaginar numa cidade vizinha, isso aí não é incompatível. O médico presencial é médico presencial. O médico de retaguarda é diferente, o médico de retaguarda. Mas esse médico da emergência, ele é um médico que tem que ter o discernimento para poder diferenciar o joio do trigo, né? Vamos dizer assim, separar o joio do trigo, né? Diferenciar o que é grave, o que não é grave. É lógico que aí ele chama a retaguarda das especialidades para que eles venham para poder atuar, né? Doutor Patrício, eu vou fazer uma última questão. Nós tivemos um lockdown na cidade. O senhor sentiu já uma melhora aqui no atendimento por conta de redução de casos graves também, ou ainda não é possível dimensionar isso? Olha, é assim, é muito precoce nós falarmos a respeito dos resultados que teve. Foi muito importante, assim, o lockdown foi uma importância social, foi uma importância no momento em que nós tínhamos aí uma média de 5 mortes, né, por dia. Imagina, as pessoas começaram a se assustar e precisava tomar uma medida, a administração pública tomasse uma medida para que as pessoas se conscientizassem que nós estávamos diante de um inimigo, que nós teríamos que se preparar para uma guerra. Então, a atitude da administração pública, do prefeito, foi muito positiva. Primeiro, ele conscientizou as pessoas que tinham que parar tudo. Isso é um ponto importante. Segundo, que as pessoas se conscientizassem dentro de casa e não participassem de eventos festivos, eventos onde colocassem em risco outras vidas, o próprio pai, a mãe, o avô. Então, quer dizer, isso foi muito importante, foi um choque. As pessoas não estavam acostumadas com isso, mas esse choque foi para chamar a atenção e falar assim, olha, o Covid é muito sério, pessoal. Se nós não nos conscientizarmos que este vírus, coronavírus, que evolui para um Covid, se nós não nos conscientizarmos que nós deveríamos tomar todos os cuidados, todos os meios, um ente querido nosso pode ser o próximo acometido com essa doença. Então, assim, foi muito bacana, foi positivo, e eu acredito que a população entendeu. Houve sim, naquele momento, poderia sim, aqueles casos que nós tivemos aí, já eram casos represados, né, que vinham de alguns dias, que geralmente eu sempre falo, né, por volta do 12º dia, são os dias cruciais no tratamento, né, ou o paciente começa a melhorar, ou ele complica de vez, né? Mas naquele momento foi muito importante a atitude tomada pela administração pública. E houve sim, houve um resultado, sempre falo, de conscientização. As pessoas tomaram consciência que a doença era muito grave. Sentiram na carne, muitos perderam entes queridos, né? A gente sente muito por isso, afinal de contas, nós médicos, a nossa intenção é sempre, não é nem questão de salvar a vida, mas é questão de atuação, aliviar as pessoas, aliviar o sofrimento das pessoas, tentar, a cura quem traz é Deus, eu sempre falo, né? Tentar pelo menos melhorar a qualidade da pessoa, para que a pessoa não sofra tanto. E o Covid, nesse caso aí, o Covid não é diferente de outras doenças. A gente teve que atuar, né, através dessa ajuda, foi muito interessante, foi muito bom, foi positivo. Sim. Caso eu não tenha perguntado alguma coisa que o senhor queira dizer, fique à vontade, doutor Patrício. Eu fico assim, de uma certa forma, constrangido, né, de, às vezes estar dando uma entrevista, né, a respeito de algumas situações que têm acontecido, muitas indagações. É assim, sabe, o que eu falo, o que eu peço sempre para as pessoas, assim, em primeiro lugar, antes de julgar uma pessoa, sabe quem é a pessoa? Escute as verdades dos fatos. Eu sempre peço isso, porque sempre eu comento em todos os locais que eu vou, existe a minha verdade. A sua verdade é a verdade verdadeira dos fatos, né? Então, isso aí, esses conflitos que existem e tudo mais, as pessoas têm que tomar muito cuidado com... Hoje eu vejo assim, essa questão médica, porque tem que entubar. Puxa vida, eu nunca escutei tanto essa palavra, tem que entubar. Hoje tem que comprar respirador. Tem que comprar bomba de infusão. Eu não escutava falar isso antes.
Então, assim, tudo no seu momento, acho que tem que ter calma, tem que ter cautela, escutar, saber a verdade dos fatos, saber a condição da estrutura, porque amanhã ou depois você pode cair conosco. Se eu não estiver aqui, um outro vai atuar. Então, assim, às vezes, comentários à parte, eu acho que devem ser feitos assim de uma certa forma com objetividade, com clareza, sem acusações, né? A gente não está aí para praticar uma inverdade. Nós estamos aqui para colaborar, né? Então, um médico é um colaborador. Colaborar com os médicos que já estavam aqui, colaborar com aqueles que estão chegando, né? E a nossa proposta justamente uma nova Santa Casa, uma Santa Casa que tenha respeito da forma que tem acontecido aí, as ajudas que a Santa Casa tem recebido, a credibilidade resgatada, é isso aí que a gente quer, mas não tá, nós sempre agimos com clareza, né? A única coisa que eu quero, eu sempre falo, né? Trabalhar, eu acho que trabalhar em cima dos doentes, dar assistência e não tem muito a dizer, né? Além disso, que não seja o atendimento, um atendimento humanizado. É lógico que vai sempre ter aquele paciente que não gostou do atendimento, falou que eu falei uma coisa, falou outra, isso aí faz parte. Aí a gente está aí para participar da nossa vida médica. Nós estamos aí há 23 anos nessa luta, né? E aqui a gente quer escrever uma história. Em outros locais já escrevemos a nossa história, e aqui nós queremos escrever uma história bonita, uma história que seja uma história de ter participado aí na Santa Casa num momento de tamanha pandemia, dessa pandemia tão nociva, desse vírus tão nocivo, né, que tem ceifado várias vidas. E graças a Deus a gente tem tido sucesso. Nós, através das atuações, dos protocolos que foram desenvolvidos, e todos os colegas da cidade que estão participando também, que, por sinal, têm sido solícitos, né? Então, isso aí é legal. Eu acho que pensar sempre no bem-estar do paciente. Tá certo. Agradecemos muito o doutor Patrício do Nascimento, né, o gestor técnico aqui da Santa Casa de Bariri. Primeira entrevista, sim, nós participamos uma vez daquela coletiva lá acho que do último dia do lockdown. A imprensa toda fazer algumas perguntas, não só para o senhor, como outros profissionais também, mas esse primeiro contato aqui com o Jornal Candeia, a gente espera ter outras oportunidades e quem sabe com um andamento bom de vacina aí, doutor Patrício, a gente possa vir falar de outros assuntos e menos da Covid. Tá, joia. Tá. Vamos aguardar a vacina. A vacina é a solução para nós. Vamos esperar que todos sejam vacinados, primeira, segunda, depois vai ter terceira, quarta, quinta, quantas doses forem necessárias para a gente poder amenizar o sofrimento, para poder amenizar o sofrimento das pessoas. Tá certo. Aqui da Santa Casa de Bariri, com imagens de Giovana Felipe Alcir Zago para o Facebook do Jornal Candeia.